Mais uma vez nos encontramos aqui. De facto, o culto não é do pastor César, a igreja não é dele, mas a falta dele é notória sempre que ele falta. Ele hoje não vem, pediu para desculpas, mas não conseguia estar como deve ser, sente-se muito fraco, tinha receio de vir e se sentir mal, e então pediu desculpa que fizéssemos o culto, porque o principal estava aqui, não era ele, portanto que nós cultuássemos ao principal e que pudéssemos fazer como se ele aqui estivesse. Por isso vamos fazer isso exatamente como nós devemos fazer. Hoje é mais uma oportunidade que nós temos de louvar e de cultuar ao Senhor. Por isso deixemos que o Espírito Santo trabalhe, que ministre, que seja Ele a reacender a chama da nossa esperança em todas as situações, que cada palavra que nós leiamos, que nós cantemos, seja uma declaração de fé, porque esta semana os hinos que foram ministrados ao meu coração foi que o Rei está voltando. E ontem confirmou-se, porque poucos foram os que sentiram o tremor de terra, mas mais um tremor de terra, e isso nós sabemos que é cumprimento da palavra e que eles sabiam de agudizar esses desastres da terra, se haviam de agilizar. As dores de parto lá vão ficando cada vez mais juntas uma à outra e lá nós vamos caminhando. Ele é o motivo da nossa celebração, ele é o motivo para quem está cansado ter esperança, ter descanso, quem está a lutar, justiça para quem clama por essa justiça. E Ele é a nossa coroação, e só nós sabemos disso, porque se nós formos fiéis, seremos coroados. Por isso vamos dar início ao nosso culto, vamos, creio eu pedia que levantássemos um clamor a início pelo pastor mais uma vez, pela sua casa, pela sua esposa, pela sua família, para que ele aguente esta quimioterapia, para que Deus opere o sobrenatural e crie nele essa força para aguentar no seu corpo físico esse embate que aí vem da quimioterapia, porque de facto ele está muito fraco. Tem dias em que ele consegue comer alguma coisa, como ele partilhou na quinta-feira, tem dias em que só o cheiro, nem água ele consegue beber. Por isso que Deus supra todas as dificuldades, que Deus haja nesta situação, porque nós nada podemos fazer a não ser estar ao seu lado em oração. Por isso vamos levantar este clamor para o pastor e para a sua saúde. Senhor amado, mais uma vez nós te entregamos o anjo da tua igreja, aquele de quem tu tens cuidado, Senhor, e nós temos a certeza disso, Senhor. Nós temos a certeza que tu estás nesta situação, Senhor, nessa bênção que ele teve de não ter metástase, Senhor, de estar circunscrito só àquele sítio, Senhor, mas nós também sabemos, Senhor, que a sua fraqueza pode vir a ser um impedimento desta quimioterapia, Senhor, mas nós temos um Rei em quem confiamos, Senhor, um médico dos médicos em quem confiamos, Senhor, e o sobrenatural agirá neste corpo físico, Senhor, trazendo força, trazendo a calor, Senhor, trazendo tudo aquilo que ele precisa para aguentar estas 4 sessões de quimioterapia, Senhor. Está nas tuas mãos, Senhor. Não permitas, Senhor, se for da tua vontade, que ele sofra mais do que já tem sofrido, Senhor. Alegra aquele coração, Senhor. Alegra aquela alma, Senhor, sendo também tua pastora, Senhor, dando-lhe força, Senhor, dando-lhe alegria, Senhor, dando-lhe vigor, Senhor, para ajudar o seu esposo, Senhor. Aquela casa é tua, Senhor. Aquela casa pertence a ti, Senhor. Sê com ele nestes momentos, Senhor, em que eu tenho a certeza que ele está triste por não estar aqui, Senhor, porque este é o seu lar, Senhor. Este é o aconchego que ele precisa para viver, é estar na sua obra, na obra que tu criaste para ele, que tu lhe doaste para ele servir, Senhor. Por isso, sê com ele, Senhor. Escuta o nosso clamor, Senhor. Aceita a nossa súplica, Senhor, e age segundo a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Fica connosco também no início deste culto, Senhor, em tudo aquilo que se vai passar aqui, Senhor. Obrigado pela semana que nos deste,
deste, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade que nós temos de clamar o Teu nome, Senhor, de suplicar o Teu nome, Senhor, mas sobretudo de cultuar a Ti, Senhor. Quinta-feira estudámos, Senhor, as perseguições, Senhor. Quantos são aqueles que querem clamar o Teu nome, Senhor, que querem louvar o Teu nome e não podem, Senhor. Nós temos toda a liberdade para o fazer, Senhor. Por isso eu Te agradeço, Senhor. Fica connosco, Senhor. Toma a dianteira deste culto, Senhor. Que nada se passa aqui sem ser debaixo da Tua permissão, Senhor. Sem ser debaixo da Tua santa ordem, Senhor. Em nome de Jesus. Fica connosco, Senhor. Amém. Vamos ler a palavra. E eu queria que... Ana, vem ler a palavra. A minha irmã está sem voz. Pode ser a missionária, então, por favor. A missionária pode vir ler uma palavra. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Eu quero estar lendo aqui em Oséias 6, a partir do 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, e os matei. E os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mas eles transpassaram o concerto com Adão, e se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calçada de sangue como hordas de salteadores que os preteiam. Alguém assim é a companhia do sacerdote, que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, e ali está a prostituição de Efraim, e Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, assim assinada uma ceifa, quando eu remover cativeiro do meu povo. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Rei está voltando, irmãos. É momento de estarmos vigilantes, termos as nossas candeias acesas. É momento de aproveitarmos todos os momentos para adorar o Senhor, porque Ele está voltando, de encher o nosso coração de alegria, de paz, de tranquilidade na Sua presença. Por isso vamos louvar ao Senhor, lendo, cantando, entoando, suplicando cada palavra que todos estes hinos nos dizem. O mercado
lado está vazio, todo o tráfego parou, construtores não trabalham, a colheita já findou, afazeres são deixados, terminaram seu labor, toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. As notícias são constantes, nunca houve nada igual, todos olham assustados, o que acontecendo está, a cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o seu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo multidões subindo, ouço coros celestiais, todo o céu está se abrindo, num acorde sem igual, com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluia ao Cordeiro, já chegamos neste lar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia. Ele vem nos buscar. Todos nós estamos a passar por pressões, por lutas, por desilusões, por muitas coisas que nos levam a mostrar de que fibra nós somos, de como é feita a nossa fé, porque é fácil nós dizermos que temos fé, que caminhamos em fé, mas quando as coisas apertam, quando as circunstâncias mudam o nosso viver por qualquer motivo, o mundo quer ver a nossa fé. E estes louvores têm a ver com isso exatamente. Nós não podemos dizer que nada temeremos, não podemos dizer que Jesus está connosco no barco e não agirmos como tal, não termos essa palavra vivificada nas nossas vidas, não sermos testemunho disso. O meu barquinho. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu.
Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Todos os dias, Senhor. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas salvações não são maiores que o meu Deus, vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Isto seja de facto nas nossas vidas, que nós consigamos romper em fé e dizer-lhe todos os dias, mostrar-lhe que nada temeremos, porque Ele está connosco. Ele nos socorre, Ele nos suporta, Ele nos obriga a agir e a andar. Que nós atinjamos este sobrenatural, que tudo o resto nos será acrescentado se nós o colocarmos em primeiro lugar, em nome de Jesus. Se
agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico aos que se assentam sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico
assentar sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Estás vestido de arco-íris, sons de trovão, luzes de relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Recebe, Senhor, esta canção celestial para ti, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
ensaio não estava mal, mas agora vamos louvar esta canção celestial. Dá só o tom e vamos todos fazer um arranjo, porque a Lia está doente, não consegue chegar onde nós queríamos e onde ela quer. E vamos fazer. Eu sei que todos os irmãos têm voz e que podem cantar, não importa se nós desafinamos ou não, mas que este louvor seja para Ele, que esta canção celestial seja para Ele e que o nosso louvor suba e que suba para se transformar e para seguir essa metamorfose e que chegue às suas narinas como um cheiro suave. Por isso, nós não somos grupo de louvor, nós somos todos o coral do Senhor. Por isso, vamos louvar ao Senhor com a sua voz, com a sua intenção, com o seu coração, com a sua alma, este último louvor para Ele. Nessa terra celeste por vir, vou morar nessa terra celeste por vir. Chamo agora o pastor Josivan, é ele que nos vai trazer a palavra, que nós possamos continuar em espírito, ouvindo a palavra do Senhor, crendo que Ele vai ser só um canal para nos transmitir essa mesma palavra. Pode subir, pastor. Nós possamos estar atentos à voz do Senhor. Senhor, eis aqui o teu servo. Mais uma vez eu te peço, Senhor, não que eu seja alguém, Senhor, mas com a ousadia, Senhor, com o poder que Tu nos dás, Senhor, eu te peço, unge neste momento o Teu servo. Nós te agradecemos pela sua vida, nós te agradecemos porque ele tem estado disposto, Senhor, a ajudar a Tua igreja, Senhor, independentemente de tudo, Senhor.
Quando o chamamos, Senhor, tu sabes que teve pouco tempo, Senhor, mas quem fala, Senhor, és tu, Senhor. Quem usa és tu, Senhor, e tu sabes todas as coisas, Senhor. Por isso nós te entregamos o teu servo neste momento, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, inunde esta vida agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que nós possamos estar, Senhor, mais uma vez, Senhor, atentos, Senhor, ao teu agir, Senhor, atentos à tua voz, Senhor, porque nós já percebemos que tu estás aqui, Senhor. Quando nós chegamos, tu já cá estavas, Senhor, e vais permanecer, Senhor. Por isso fica com ele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né, por mais uma oportunidade, né, de poder estar aqui nesta noite para adorar o Senhor. Amém. Peço a voz que abra vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus. O pastor não pôde estar aqui presente nesta noite, né? Por motivo, não está bem de saúde. Aleluia. Mas o Senhor Jesus está aqui, né? O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Aleluia. Foi o primeiro e é sempre o primeiro a chegar. Aleluia. É a mesma coisa de nós chegarmos aqui e Ele está na porta, dando a paz de Senhor para cada um. Quando nós entramos na igreja em espírito, aleluia, não é quando sair a gente chegar, quando cheguei aqui, o Senhor estava. O louvor fala assim, né? Nossa, tem outros que falam assim, nossa, quando eu cheguei na igreja, senti a presença, aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo número 25, do verso 1 até o 13. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu vou ler, os irmãos só acompanham. Aleluia. Então, amém? Todo mundo achou? Todo mundo encontrou? Quem não encontrou aqui está. Tem a escritura aqui atrás. Amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E também o esposo versículo número 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E mais à meia-noite ouviu-se uma grande clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Glória a Deus. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide ante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e a que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Virando-se para nós a parábola: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Vamos falar aqui de uma parábola onde começa dizendo assim: e o reino dos céus é semelhante. Em muitas passagens da Bíblia, essa palavra vai falar em semelhança.
É assim como quando Deus ele fez o homem, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Glória a Deus. Quando ele fez Adão, depois que Adão foi feito, deu nome nisso, naquilo e naquilo outro. Ser um pouco apressado para que dê tempo. Deixa eu falar um pouco apressado, vocês também não vão entender. Então, vamos ter calma. Então, quando ele fez o homem, tem muitas pessoas que falam bem assim: olha no espelho, quer ver Deus? Olha no espelho que você vê Ele. Está vendo você mesmo. Só que, após Adão pecar e ser expulso do Éden, agora começou a nascer uma nova geração. Então essa geração agora era a semelhança não mais de Deus, mas de Adão. Isso é a Bíblia que diz. Amém? Mas a gente está falando aqui a respeito de 10 virgens. E que nós vamos entrar num assunto aqui onde a questão é vigília. A questão é vigilância. A questão é temor. A questão é sobre cuidado. Aleluia. Cuidai da vossa família. Orai pela vossa esposa. Amai a vossa esposa assim como Deus amou a igreja. Ame os seus filhos. Ame os seus irmãos. Ame o pastor. Mas uma coisa eu te digo: além de amar, ame a palavra de Deus. Se apegue na palavra de Deus. Se afirme na palavra de Deus. Não se abrace, não se agarre em homens. Aleluia. Mas sim na palavra de Deus. Porque é através desta palavra que você um dia vai chegar onde você quer chegar. Eu não sei onde você quer chegar, mas acredito que é no céu. Acredito que é no reino de Deus. E a gente está falando de um assunto aqui sobre 10 virgens, ou 10 pessoas, que quando essa porta se abriu, só entrou 5 delas, e 5 ficaram de fora. Se a gente analisar a Bíblia, pesquisar a Bíblia com cuidado e detalhe, nós vamos ver que no céu não entra todo mundo. Não é todo mundo que vai entrar lá. Eu não sei se eu posso dizer que é só a metade. Eu não sei se eu posso dizer que é 80%. Eu não sei se eu posso dizer que é 70%, se é 60%. Eu não sei, só quem sabe é Deus. Mas o que a Bíblia diz, eu posso afirmar que não vai entrar todo mundo. E aqui nesta noite, falando sobre esta palavra, eu desejo no meu coração, que todos vocês possam entrar por essas portas. Mas que vocês façam por onde? E o possível e o impossível, para que não fique de fora. E aqueles que estão longe do nosso alcance, também. Porque nós conhecemos tantas famílias, tantas vidas, tantas pessoas por aí. Aleluia, que não tem interesse nenhum. Que não querem. Que não confia. Ou muitos crentes mesmo, que por falta de fé suficiente, aleluia, crê. Glória a Deus. Então que possamos estar pronto e preparado. Olha só, aqui fala de 5 que são prudentes. O que elas fizeram? Saíram ao encontro do noivo, cada uma com 5 lâmpadas. Eu nem sei se todo mundo aqui sabe o que é lâmpada, lamparina, eu não sei. Saiu com uma lanterna. Alguém sabe o que é lanterna? Sabe. Vamos supor que fosse uma lanterna. E talvez essa lanterna tinha uma bateria já quase descarregando, ou que tivesse nova, mas não levou uma de reserva. Não foi bem isso. É para que vocês possam entender. Tem gente que não sabe o que é uma lamparina. Alguns aqui sabem. Então, no norte, ou no nordeste, ou no Brasil, não se carrega azeite, mas se carrega queroseno. Se carrega óleo para combustível de carro, gás óleo. O fogo é meio fraco, mas acende também
pavio, né? Acende também. Então o querosene é algo mais apropriado para se acender uma lamparina. Quando a gente ia para a roça caçar, a gente também usava uma lamparina que ela era virada assim. Então ela era como se fosse uma lanterna, porque nessa época, já uns 40 e poucos anos atrás, era difícil lanterna. Para nós era difícil, há 40 anos atrás lanterna era difícil, então nós usávamos essas coisas, lamparina, né? Virada assim, nós cortava e o foco do fogo dela ia assim para frente. Não como está dentro de casa, que ela faz um claro assim, né? Então, o que acontece? Aquelas jovens, como isso é uma coisa de anos e anos atrás, o azeite funcionava muito bem. A casa do Senhor, se você for ver em Ezequiel, em Zacarias, você vai ver que as 7 lâmpadas que acendiam o templo era todo abastecido de azeite. Então, essas jovens levaram o azeite com elas, numa vasilha à parte. Numa vasilha à parte. Já essas outras, já que não tinha tanta preparação, não estavam bem focalizadas no assunto, levaram só as lâmpadas. É a mesma coisa você pegar um veículo, pegar um carro e tá com o tanque cheio. Eu vou fazer uma viagem, não é só isso, é também fazer uma manutenção nele também. Isso é uma imprudência de uma pessoa que pega um veículo e sai para viajar 1.000 ou 2.000 quilômetros e não sai preparado. É a mesma coisa. Hoje em dia, se anda numa rodovia, tem bomba para tudo quanto é lado. Mas antigamente não tinha. Antigamente não tinha. Se você vai pegar um veículo, você sabe que vai fazer uma grande distância, você vai colocar um tanque de combustível nele, à parte. Já aconteceu comigo uma vez, o carro ficou na reserva e o tanque do carro, a reserva dele rodava 65 quilômetros. Eu rodei 110. 110 quilômetros. Quando eu olhei que estava na reserva, eu falei, Jesus amado, eu comecei a ficar desesperado. E comecei a orar, e comecei, Senhor, e comecei a pedir misericórdia. Eu rodei 110 quilômetros. Isso foi bom? Isso foi fé? Ou isso foi imprudência? Não devemos fazer isso. Isso pode acontecer, mas o motivo que a gente esteja despreparado, no motivo que a gente não se preparou, no motivo que aconteceu por acaso. Não vá querer duvidar de Deus, querer colocar Deus em prova para poder uma situação dessa acontecer. Porque isso é imprudência. Aleluia. Essa parábola que ela vai se referir a vários assuntos. Um dos assuntos que ela se refere aqui é sobre a volta de Cristo. Não para o arrebatamento da igreja, mas sim para a segunda volta de Cristo já com a igreja. Já com a igreja, porque nessa parábola, o paralelo dela, a igreja já foi faz tempo. A gente está falando aqui foi de quem ficou. Foi de quem ficou, porque uns cita aqui que no começo da tribulação a igreja vai ser levada. Outros comentam que no meio da tribulação a igreja será levada. Outro diz que a igreja passará pela grande tribulação e será levada. Quem está certo? Qual é o ministério que está certo? Uma coisa eu posso afirmar com toda a convicção: Deus é quem sabe. Se vai vir buscar no começo, se vai vir buscar no meio, se vai vir buscar depois, é com Deus. Nós temos que estar preparados para o motivo que Ele vem buscar a igreja. Nós temos que estar preparados para morrer com Cristo, independente dele vir buscar. Porque no momento que ele vir buscar, você morreu com Cristo. Morreu pronto, morreu preparado. Está só aguardando a vinda do Senhor. Aleluia. Aí aqui essas jovens, isso é um exemplo para nós. Quem ouve essa palavra hoje é eu, é você. E o que ela diz para que nós estejamos pronto e preparado todo dia e toda hora. Aleluia. Com toda firmeza. Então, quando
Elas dormiram, todas dormiram. Todas eram virgens, todas as virgens. Todas eram crentes, todas eram crente. Ah, não, mas 5 loucas não eram. Não era? Todas não eram crentes. Todas serviam ao Senhor. Todas tinham o mesmo objetivo. Todas foram para o mesmo lugar. Todas tinham o mesmo propósito. Todas queriam receber o noivo. Todas queriam entrar pelas portas. Mas não entraram. Muitas das vezes vamos falar aqui de arrebatamento. Muitas das vezes vamos falar aqui da volta de Cristo. Muitas das vezes vamos repetir a mesma palavra. Ah, mas já pregou isso. Ah, mas já pregou parecido. Porque hoje nós se alimentamos de um alimento que amanhã vamos se alimentar do mesmo. Ah, já comi essa mesma comida ontem. Vou comer hoje também? É para que eu não esqueça. É para que você não esqueça. É para que nós jamais viemos esquecer. Aleluia! O nosso corpo, a nossa matéria, ela precisa do alimento, mas a nossa alma, ela precisa da oração, ela precisa da comunhão, ela precisa da santificação. Com isso ela se enche, com isso ela se fortalece, com isso ela fica cheia do Espírito Santo e preparada para vigiar. Glória a Deus. Bem, a mensagem sempre vai falar: orai e vigiai, para que vos não venha cair em tentação. Por quê? Tentado vocês, nós somos todo dia. Até Jesus foi. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois o inimigo, o adversário, Satanás, levou lá para as montanhas para mostrar o mundo para ele. E ainda falou para ele assim: olha, tudo isso a ti te dou, porque a mim foi dado. Ele falou isso, está escrito. Mas por que Satanás falou isso? Tudo isso a ti te dou, porque a mim foi dado. Por isso que diz: o maligno está às portas. O pecado está às portas. Ele chega e bate na tua porta. Ele chega muitas das vezes, não precisa bater em porta. Pela brecha que eu dou, pela brecha que você permite, ele entra e faz festa. Ele entra e domina. Ele entra e comanda. Por isso que fala: o pecado está às portas. Aonde está escrito? Está escrito em Gênesis capítulo 4. Se você for ver a situação que aconteceu com Caim e Abel, vai estar escrito dessa maneira. Então devemos procurar fazer o melhor, oferecer o nosso melhor a Deus, oferecer o nosso melhor ao Senhor. É fácil? Não é fácil, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, esse aqui estava lotado. Olha, essas cadeiras aqui não cabia gente. Se fosse fácil servir o Senhor, estava lotadas as igrejas, não só essa, mas todas elas. Porque ir para o culto é bom demais, servir a Deus é maravilhoso, mas é assim. O problema é que o adversário da minha e da sua alma, ele persegue. Ele coloca dificuldade na sua vida. E muitas das vezes, por ele colocar dificuldade em tua vida, você fala: meu Deus, como é difícil servir a Deus. Como é difícil servir ao Senhor. Quantos pratos de lentilha não aparecem diante de você. Fica orando e jejuando para você ver o que vai acontecer. Agora fica sem jejuar para ver se não é muito mais pior ainda. Muito mais pior ainda, porque existe o Espírito Santo que foi enviado por Deus para te consolar no momento do choro e te convencer do pecado e da justiça e do juízo. Aleluia! E te fortalecer no momento da fraqueza. Você acha que repreender o adversário, ou expulsar um demônio, ou orar por alguém é uma atitude humana? É uma atitude do homem porque ele tem força, porque ele pode, porque ele ora, porque ele busca? Não, é pela ação do Espírito Santo de Deus que faz isso, dá essa unção, esse poder, essa autoridade ao homem, à mulher, fazer com que isso aconteça. Glória a Deus. Então, quando Caim era primogênito, uma referência paralela a essa. Caim era o primogênito. Foi o primeiro filho de Adão e Eva. O seu segundo irmão chamava-se Abel.
Aleluia. Um era lavrador. Não sei o que ele plantava, mas devia ser coisa da roça, né? Melancia, abóbora, milho, sei lá o quê. Alguma coisa da roça. O outro cuidava das ovelhas, mas os dois também eram solteiros. Acredito eu que tudo aquilo que eles cuidavam era do seu pai, de Adão. Então, meu filho, vá cuidar das ovelhas, da vaca, cabrito, seja lá o que for. Meu filho, vá limpar, carpir, cuidar da roça do pai para alimentar a sua família. Mas como naquela época Deus falava assim pessoalmente com o homem, né, falava com ele, então Caim, como primogênito, foi primeiro a oferecer as suas primícias ao Senhor. Chegou lá e levou ao Senhor, entregou as suas primícias. Mas também Caim foi lá, pegou um dos seus animais, um cordeirinho, foi lá e levou ao Senhor. O que aconteceu? Deus aceitou a oferta de Caim, de Abel. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim. E agora? E Deus vai falar com Abel? Não. Deus vai falar com Caim. Caim errou. Caim pecou. Caim matou seu irmão. Tirou a vida dele. O pecado que ele cometeu com seu irmão e ainda com a família que podia ser gerada, que não foi gerada. Mas aquele sangue jogado sobre aquela terra contaminou a terra e tirou a força dela. Ele foi julgado? Ele foi condenado? Não, ele não foi. Ele foi castigado. Olha, quando tu agora plantar, não será mais como era antes. Vamos supor que o pé de milho dele desse lá umas 5 espigas, agora só vai dar 2 e ainda banguela. Hein? Faltando milho na espiga. Talvez uma roça de muita melancia num pé só vai dar 2 ou 3, e talvez meia murcha. Isso foi uma sentença, isso foi um castigo, isso não foi um julgamento. Então, essa foi a situação que aconteceu com os dois. Então, o que acontece? Ele ofereceu com amor. Ele ofereceu com o coração. Ele ofereceu, estou falando de Abel. Abel ofereceu com amor. Abel ofereceu com o coração, com a mente, com prazer, com aquela alegria toda, que entrou dentro dele e saiu fora, que o Senhor também recebeu da mesma maneira, assim como o seu espírito se comunica com o espírito de outra pessoa. Eu estou falando espiritualmente. Então Caim, ele ofereceu descontente, desagradado, aborrecido, eu sei lá mais o quê. Por isso que Deus não aceitou. Deus não recebeu. Então, nós devemos oferecer o nosso melhor. A Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Toda a tua força, toda a tua alma, de todo o teu espírito. E ainda diz mais: e amarás o teu próximo como se fosse você mesmo. É difícil? É muito difícil. Aí se fala assim, mas antes era 10 mandamentos e agora é só 2. Mas esses 2 têm os mesmos dos 10. Quando você não erra aqui, você erra lá. Nós erramos, nós pecamos, mas existe um advogado no céu para nos defender, para nos perdoar e nos dar mais uma oportunidade, mais uma chance para andar de cabeça erguida. Enquanto ele for advogado, você está firme aí, eu também, para ter o seu defensor. Mas quando ele se tornar juiz, já não tem mais jeito. Ofereça o seu melhor ao Senhor, de toda a tua força, de todo o teu espírito, com toda a tua alma. Se esforce, faça por onde. Muitas das vezes nós sentimos duro.
Muitas das vezes nós se sentimos assim, difícil de fazer as coisas. Mas a gente mesmo tira isso de nós mesmos. Aprende a conviver com qualquer pessoa. Mesmo que ele te maltrate. Mesmo que ele te aborreça. Mesmo que ele olhe com a cara feia para você. Mesmo que ele não goste de você. Você começa a amar aquela pessoa. Você começa a conviver com aquela pessoa daquele jeito. E ele termina se adaptando com você. Ele termina entendendo que você não tem jeito de te dominar. Não tem jeito de te controlar. Não tem jeito de tirar você fora de sério. Porque Deus sabe trabalhar. Ele sabe fazer. Mas para isso nós temos que entender. E sempre que colocar esse joelho no chão seu e meu, eu orar e consagrar nossa vida, colocar diante de Deus, Senhor, toma conta de mim. Anda na minha frente. Cuida das minhas coisas. Cuida dos meus bens. Cuida da minha família. Aleluia. E é assim que Deus faz. Pode estar a pior situação da vida. Mas você tem que dar glória a Deus. Porque pode estar ruim hoje. É uma prova apenas. É uma dificuldade. Esse é o adversário que coloca o obstáculo. Está vendo como é que está? Se tu tivesse lá, estava tão bom. Está vendo como que está a situação? Isso vai passar. Isso passa, isso não fica permanentemente. Isso não dura por muito tempo, porque Deus te conhece e não te dá um peso que você não possa carregar. Se você só pode carregar 10 quilos, Deus vai te dar 20. É a mesma coisa que eu quero dizer. Deus não te dá uma prova que se você não venha suportar ela. Deus não vai dar acima da tua capacidade. Não, não pense assim. De maneira nenhuma. Deus é amor. Glória a Deus, e ama você. E quer ver o seu bem. E quer estar com Ele. E quer você com Ele. E vai vir te buscar. Por isso nós temos que se esforçar. O que é que adianta nós ganhar um monte de dinheiro? Ter um monte de bens. E no final da história, chegar pobre e miserável e ainda ficar fora da porta. Aí nós chega lá e fala, Senhor, já estou encerrando, hein? Bater na porta de Deus, Ele vai dizer, ei, se afasta de mim, vós que eu não te conheço. Aleluia, quando essas meninas aqui chegaram, que a porta se abriu, que o noivo chegou, elas estavam prontas, elas estavam preparadas, elas fizeram para que assim acontecesse, elas se prepararam para que isso acontecesse na vida delas, elas fizeram o possível e o impossível para que nesse dia elas não fossem negadas. Mas quem age imprudentemente, de maneira tola, de qualquer jeito, é isso que acontece. Não deu tempo de entrar, foram comprar, foram buscar, e quando bateu na porta o Senhor negou. Vos não conheço. É a mesma coisa, em Mateus, o Senhor não está escrito, não lembra agora, o Senhor fala assim, olha, estive doente, não me desse de comer. Estive nu, não me desse de vestir. Estive com sede, não me desse de beber. Estive com fome, aleluia, estive na prisão, não me visitasse. Aí os próprios discípulos falam assim, Senhor, mas o Senhor nunca ficou assim. Eles não sabiam o que o Senhor estava falando para eles. O Senhor não sabia. Isso aqui está falando de amar o próximo. Então o que acontece? Aí chega outro e fala, mas Senhor, no teu nome nós curamos, mas no teu nome expulsamos o demônio, mas no teu nome, aleluia, assim vai. Ele fala, afasta de mim, vós que eu não te conheço. O que tudo a Bíblia diz. No dilúvio só foi 8 pessoas, mas tinha tanta gente. O que a Bíblia diz, quando eu comecei a falar aqui, eu não sei nem se a metade vai para o céu. Mas nós que estamos vivos hoje, e ouvindo a palavra de Deus, Senhor, eu vou para o céu. Senhor, eu vou fazer por onde eu ir para o céu. O que eu quero é ir para o céu, é morar com Deus. É isso que nós queremos. Deus não fala para morto, Deus fala é para vivo. Quem morreu, já morreu. E pronto, acabou. E que assim seja. Ouça hoje, pratique amanhã, que não pertence a nós. Enquanto eu e você tiver vida, faça o possível e o impossível. Glória a Deus. Amém? Então,
Meio mundo de gente não foi, ficou para trás no dilúvio. As 10 virgens, 5 ficaram fora, 5 entraram. Um chega batendo, dizendo que curou, milagre, fez isso, fez aquilo. Afaste de mim, voz que eu não conheço. No céu. No arrebatamento da igreja, quando Cristo vier buscar a igreja, uns vai, outros ficam. Aí, meu Deus, os crentes foram embora. Aí o que acontece? Haverá uma grande tribulação nessa terra. Jesus voltará a segunda vez com a igreja e os anjos. Mas quando a igreja for arrebatada, muitos aqui na terra correrão atrás batendo porta de igreja e não acham. Por que não haverá? As portas se fecharam. E todos ficarão para trás. Poucos irão ser arrebatados. Então, por isso que hoje, enquanto nós ouvimos a palavra de Deus, temos que dar crédito e valor a ela. O Senhor quer o meu bem. O Senhor quer o seu bem. Deus não quer o mal de ninguém. Deus quer o teu bem, o meu bem, o nosso bem. Deus quer o melhor para você. Aleluia. Não é difícil de entender, é tão simples de entender. É tão simples como a palavra de Deus diante de nós, como um prato de comida. Entender. O difícil é obedecer. Se esforce para obedecer. Se esforce para ser fiel. Se esforce para não dizer não. Nem tudo também você vai dizer sim. Você não sabe o que a pessoa vai falar. Amém? Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe a todos que hoje entraram por essas portas. Deus abençoe todos que aqui estão. Que a palavra do Senhor entre na sua mente, no seu coração. Aleluia. E que você põe em prática. E que você faça acontecer. Ame a Deus. Primeiramente, ama a sua família. Primeiramente, ama os que estão do teu lado, dentro da tua casa. Assim como Cristo amou a igreja. Deus, Ele conhece a tua história. Deus conhece a tua vida. Deus conhece os teus limites. Ele sabe quem é você dentro da tua casa. Ele sabe quem é você fora da sua casa. Então seja crente dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua, onde você colocar a planta do seu pé, seja crente. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar agora para a recolha das ofertas e dos dízimos à casa do Senhor. Vamos ouvir o quarteto durante esse levantamento. Pastor, importa-se de fazer essa oração pelos dízimos e pelas ofertas? Pastor? Importa-se de fazer a oração também pelos dízimos e pelas ofertas, por favor. Se importa de fazer a oração? Sim, os dízimos e pelas ofertas. Amado Deus e poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, Pai, abençoe, Senhor, os dizimistas, ofertantes da tua casa, no nome de Jesus, que nunca falte nada na vida deles, nem no celeiro deles, que o Senhor venha multiplicar e prosperar, Senhor, e tenha com abundância sempre, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Mas os fariseus diziam que estão embriagados nesse dia ao Pentecostes nos foi dado. Estão ouvindo este eco de aleluia. São louvores e glórias a Deus. Quando aqui na terra terminar, eu sei que há ainda lá no céu. Neste mundo há muita gente que é como os fariseus, pois não gostam de aleluia e não dão glórias a Deus. Mas o crente que está salvo e que anda só na luz, vive sempre dando glória a Jesus. Estão ouvindo este eco de aleluia. São louvores e glórias a Deus. Quando aqui na terra terminar, eu sei que há ainda lá no céu. E por isso todo crente busca o poder de Deus, não olhando para o mundo, nem ouvindo os fariseus. Andem glória, aleluia, pois Jesus já vem aí. Este povo renovado vai subir. Estão ouvindo este eco de aleluia. São louvores e glórias a Deus. Quando aqui na terra terminar, eu sei que há ainda lá no Irmãos, para nós não há coincidências e quando Deus quer falar, eu não sabia que era o pastor que ia pregar, nem sabíamos que era este o hino, esta pregação. A irmã Lídia mandou ontem o hino para eu ouvir e os hinos do louvor já estavam entregues ao Nuno. Nada para nós há coincidências, tudo para nós é o Espírito Santo. Se aqui houve unidade, que nós prestemos atenção àquilo que o Senhor nos quis dizer esta noite, em cada situação que aconteceu aqui. Terça-feira, das 20 às 21h30, teremos culto de oração e intercessão. Venha juntar-se ao nosso clamor. Quinta-feira, das 20h30 às 22h, venha explorar connosco a palavra com a lição número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Sábado teremos culto público de família, das 20h30 às 22h. Venha adorar ao Senhor, será o culto de Natal. Não se esqueça que no fim teremos o convívio, tal como o pastor quis que fizéssemos. Por isso, traga algo para contribuir e para juntos nos juntarmos. E amanhã teremos o encontro dos jovens, das 17h30. Venha e traga. Às 16? É às 16? Então é às 16. Venha e traga um amigo seu para juntos prepararmos alguma coisa para essa festa de Natal, para partilharmos a palavra e para estarmos juntos com os jovens. E hoje há cantina, portanto não se esqueça, no fim há cantina. A irmã Telma já está a preparar. Eu pedi ao pastor que nos desse então a bênção apostólica. Em nome de Jesus. E eu ainda vou querer cantar os parabéns à irmã Lila. À irmã Lila, está bem? Então antes temos... Eu peço desculpa, foi sem querer. Não foi, já foi, já, não foi. Não. Ah, bem, mas eu canto na mesma os parabéns, está bem? Se puder ser, não sei lá. E não sei se mais alguém fez anos esta semana. Faz favor de vir aqui. Não, mas eu disse, mas foi sem querer. Eu disse alto. Toda a gente ouve, foi sem querer. O microfone está ligado, espera. Ai, caramba. Amém. Amém.
maravilhoso Deus da terra de Salvador. Peço por ela, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão sobre as crianças, sobre a saúde dela, meu Pai, em nome de Jesus. Dê muitos anos de vida, meu Pai, com mais felicidade na vida. Amém. Parabéns a você. Amém. Não tem como. Não tem como. Eu vou lá depois. Fazer uma oração e dar a bênção apostólica, tá bom? Sim, sim. Amantíssimo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo, obrigado pelos teus filhos, pelos teus servos, que aqui estão presentes ainda, e o Senhor também, que o Senhor dê uma maravilhosa semana, meu Pai, para cada um deles, em nome de Jesus, venha realizar os seus sonhos, os seus projetos, meu Pai, leva eles, acompanha eles, assim como o Senhor trouxe para esta casa, em nome de Jesus. Abra as suas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce e mais rica comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Amém. Amém.